Você aí dorme de calcinhas e amanhece de cirolas? O verdadeiro adágio, né? É você dorme de cuecas e amanhece de cirolas. Você de repente tá de boa e de repente do nada cai seu humor para zero e você fica no mau humor terrível, como se você estivesse numa TPM, num processo depressivo. Você sai de uma hipermania, às vezes de uma sensação de autoconfiança agradável, de bem-estar, e de repente tá numa sensação de menos-valia, tá numa sensação de tristeza, pensamentos extremamente negativos. Bem, você aí pode ter um quadro que é para você normal, no sentido que vamos despatologizar a coisa. Para você isso é uma coisa que faz parte do seu dia a dia, é uma coisa que é o que você é. Porém, se isso te incomoda, se isso te coloca ali no processo de angústia, no processo de pensamentos muito negativos, que às vezes vem com uma ideação nada agradável, com uma ideação suicida, com pensamentos tanáticos, né? Com pensamentos relacionados a tipo a morte e a negatividade, às vezes você faz muito presente, você vive nessa montanha russa emocional, você pode ter sim um transtorno ciclotímico. Na psicanálise, a gente tenta tirar todo esse processo de rotulação e de patologização dos sintomas, mas existem sintomas que, dependendo do quadro de repetição e do agravo que isso traz para a saúde mental do indivíduo, para nós que somos psicanalistas, nós temos que ligar aqui nossas anteninhas e lembrar conceitos teóricos que faz com que a gente case com a escuta que a gente faz para poder direcionar esse paciente, às vezes até para um tratamento psiquiátrico, às vezes até para um tratamento que pode ir pro lado mais medicamentoso, que há necessidade para inclusive manter esse cara no tratamento em si psicanalítico. Às vezes é necessário fazer um tratamento em conjunto com um psiquiatra que vai fazer toda essa parte de correção neuroquímica. Sim, a ciclotimia, ela pode ser algo que pode passar desapercebido, justamente porque às vezes é o jeito da pessoa e a gente despatologiza isso para poder entender. Porém, a nossa escuta, a nossa observação tem que estar com foco para ver se esse sintoma ou se esse modus de ser, né, esse modus vivendi está trazendo algum tipo de prejuízo. Óbvio que se você vive num ciclo, né, a ciclotimia, o que é? Seria eutimia, normalidade, timos, humor. Então, eutimia seria eu estar vivendo com o meu humor de uma maneira normal, que para mim é considerado normal. Às vezes, esse mau humor cíclico que oscila entre bem-estar, entre super sensação de autoconfiança e que de repente declina por uma sensação de menos-valia, de falta de confiança em si mesmo, com pensamentos mais negativos ou completamente negativados, e isso tá assim, dia sim, dia não, ou às vezes no mesmo dia ocorre picos de oscilação, ó, o cara acorda feliz, depois da tarde ele tá mais ou menos feliz, de noite tá triste, ou o contrário, acorda puto, de tarde já tá um pouquinho melhor e de noite tá hipertímico. E aí a pessoa vai vivendo nessa montanha russa emocional, só que isso, se não trouxer nenhum tipo de prejuízo e a pessoa julgar que é uma coisa eutímica para ela, é um modus vivendi dela, é como ela se vê e ela não se reconhece fora disso, a gente tem que observar, porque pode passar desapercebido um quadro que a pessoa poderia estar usufruindo um bem-estar maior caso ela tivesse contato com essa rotulação, caso ela tivesse contato aqui
com esses sintomas, entendendo que existe sim uma patologização real e que precisa ser tratada, porque a ciclotimia, ela pode caminhar sim por um processo diagnóstico que a gente chama de espectros bipolar, né? Por quê? Porque espectro bipolar não se usa mais a fala. Alguns autores ainda utilizam, né? Transtorno ciclotímico, mas ela contém o espectro bipolar. Por quê? Porque esses sintomas são característicos, por exemplo, da bipolaridade tipo 2. O que seria a bipolaridade tipo 2? A bipolaridade tipo 2 é um tipo de bipolaridade onde a fase que seria a bipolaridade tipo 1, ela é a clássica, né? Onde o cara tem ali picos de hipermania e depois de quadros terríveis de depressão. Então, ele tá sempre vivendo isso e com sintomas psicóticos, que antigamente a bipolaridade era chamada de psicose maníaco-depressiva. E a bipolaridade tipo 2, ela tem essas características ciclotímicas, né, desses altos e baixos do humor, porém com sintomas que não são psicóticos. Pode ter em alguns quadros sintomas psicóticos, onde há uma necessidade de também fazer utilização de antipsicóticos mais estabilizadores de humor, porém, quando você observa, né, ela não corresponde a todas as características clássicas de gravidade da bipolaridade tipo 1. E a ciclotimia, né, que seria o que a gente chama hoje de espectro bipolar, é justamente a pessoa tá nesses humor aqui, ó, que vai tipo montanha-russa, e aqui não consegue se fechar um diagnóstico se esse sujeito está dentro de um quadro de bipolaridade tipo 2. Por isso que a ciclotimia, ela é considerada um espectro bipolar, não é mais só um transtorno ciclotímico. Quando a gente fala em transtorno ciclotímico, a gente pensa numa coisa mais leve, né? Como a própria bipolaridade tipo 2, que é mais leve, dependendo do tipo de estabilizador que se administra ou todo esse processo junto com a psicoterapia, esse sujeito fica super equilibrado, vai para um processo mais eutímico, né, que não fica nessa oscilação da hipertimia ou da hipomania, característica da bipolaridade, e nem decai num processo distímico de mau humor contínuo, característico, né, da depressão leve cronificada, que é o caso da distimia, né? Quando a gente pensa em distimia, a gente pensa assim, que é algo que está abaixo da eutimia, que decai, é um processo depressivo, que é característico daquelas pessoas são zangadinho, que tá sempre de mau humor. Aquela pessoa que tá sempre de mau humor pode considerar isso eutímico para ela, porque ela não se conhece de uma outra maneira. Mas no momento que ela começa a fazer terapia, ela procura ajuda psiquiátrica, a qualidade de vida dela, a maneira com que ela vê o mundo, que antes estava muito mais voltado para um processo neuroquímico que vai negativar esse sujeito, que vai fazer com que o mundo dele seja completamente, tenha um olhar mais negativo, tenha um olhar mais tanático em relação ao próprio viver, diminui. E essa pessoa que passa aqui por um tratamento, ela começa a enxergar a vida de uma maneira mais positiva, e ela vai aproveitando essa maneira mais positiva que antes estava no processo cronificado distímico, que sempre colocava ela num processo de estar ali com mau humor contínuo, típico da distimia, que se difere, por exemplo, da ciclotimia, porque a ciclotimia, o sujeito tem aqui picos de alegria, de euforia, né, como se característico assim de quem faz uso e abuso de substâncias, né, onde o pico vamos colocar assim, do fármaco, da droga, atinge um limiar, onde o cara fica no barato e depois vai decaindo, né, vai saindo da célula toda essa coisa, vamos colocar assim, neuroquímica de alteração, e o cara entra numa questão, entra no down.
Então, a ciclotimia é mais ou menos como utilização de abuso de droga. A pessoa fica eufórica, depois decai no processo depressivo, ou depois se ela usa, ela fica eufórica de novo, cai no processo depressivo, só que a eutimia, ela tem essa característica de que o humor desse cara tá cíclico. Por isso que aqui é considerado como, dependendo se preenche um comportamento desse por mais de 2 anos, pode ser considerado sim como espectro de bipolaridade. Por isso existe uma correlação, né? Quando você vê um paciente está num quadro distímico, o cara tá atendendo ali o paciente, ele tá sempre com aquela cara mal-humorada, você conversa com ele responde assim... Você fala com ele, a pessoa tá sempre te dando uma resposta atravessada, ainda diz que tá fazendo tratamento porque a mulher obrigou, ou o trabalho obrigou, que senão ia despedir, e você vê que a pessoa tá ali num quadro muito mal-humorado, ele não quer sair, não queria nem estar ali, você fala assim, ó, você quer fazer o tratamento, quer continuar, o que você pretende para mudar a sua vida, com aquilo que você sabe sobre si. A pessoa não quer fazer nada, ela falou assim, só tô aqui porque eu fui obrigado e é só por isso e que se dane, não tô nem aí pro que você pensa. E aí, ao invés da gente entrar com um processos, né, que às vezes contra-transferencial de uma reatividade, que é por isso que a gente, que é psicanalista, faz análise, justamente para lidar com a transferência negativa, que às vezes você está atendendo um paciente que ele não gostaria de ser atendido, que ele não queria estar ali, mas não é que ele não queria conscientemente, por vontade própria e coisa e tal, só que ele tá ali. Ele tá ali, mas existe algo dentro dele que não gostaria de estar, que faz sintoma negativo com o seu processo neuroquímico. Então aqui, quando a gente faz uma escuta e a gente dá uma refinada e trabalha as questões contratransferenciais, principalmente a questão contratransferencial negativa, né, que é quando o paciente está fazendo terapia, mas não gostaria de fazer, não gostaria de estar ali, está obrigado, só que ao mesmo tempo ele está ali. Então o que você vai fazer com esse sujeito que não gostaria de estar ali e preenche todos esses quadros de picos de humor, né, você vê ali nitidamente que existe uma ciclotimia, que existe ali um espectro de bipolaridade, onde o sujeito ele não está falando por si só, ele está falando por um processo neuroquímico de alteração. E não é algo assim, mas não é que a pessoa deseja mal, mas o que fazer com isso e transformar, para inclusive implicar esse sujeito na própria melhora e na própria condição de saúde que ele se enxerga eutímico em relação àquilo. E quando a gente faz uma escuta refinada, não existe uma eutimia ali real, né? Com aquilo que a gente está vendo de manifestação contratransferencial. Existe sim um espectro completamente que vai para essa coisa da bipolaridade, porque você vê assim que às vezes o cara não dá um sorriso, o cara não manifesta nada de positivo, né, de eros, né, de erotológico em relação a si mesmo. Então aqui o importante é primeiro conscientizar no sentido de que a pessoa, ela não patologizando, mas a pessoa se enxerga eutímico, porém o local, a pessoa, as outras pessoas que fizeram com que ela estivesse ali no consultório ou estivesse ali no atendimento, que não partiu dela, mas que partiu do meio, e esse meio, de alguma maneira, sofreu algum tipo de afeto, né, em relação aos afetos dessa pessoa, e justamente pelos afetos dela terem afetado o ambiente, essa pessoa foi encaminhada para o tratamento. E aí o que fazer com esse indivíduo que está num processo de negação da própria
condição de que não está num processo de normalidade, mas se encontra num processo cíclico de humor, onde ele não consegue e nem aceita que está dentro de um quadro que é uma montanha-russa emocional e que está alterando o ambiente, afetando o ambiente, inclusive afetando as suas relações, e que é por isso que ela se encontra em terapia. Então, o que fazer, né, como profissional de saúde mental, como psicoterapeuta, o que fazer para fazer com que esse sujeito se implique na própria condição do humor que está alterado, que ora está hipertímico e que ora está num processo distímico, que muito mais distímico, cronificado, com sintomas de mau humor, com pensamentos muito negativos, tanáticos. Primeiro é tentar colocar para ele um gráfico, né? Fazer um gráfico com a figura mesmo dele, e ele mesmo vai estar fazendo isso com horários para ele ver que existe, olha, agora, neste momento, todos os momentos, ó, neste momento estou me sentindo assim, o caderninho, ó, neste momento aqui, anotar, eu tô sentindo assim, depois vir com essa anotação e mostrar, olha, que de manhã você tava assim, na hora do almoço você tava assim, depois você tava assado, depois você tava assim, e implicar esse sujeito, mostrar que existem outras terapias e até farmacoterapias específicas junto com o seu psiquiatra para poder estabilizar esse humor. E esse cara, às vezes, já passou por vários outros profissionais e tomou antidepressivo, deram para ele ali um psicoestimulante, tanto antidepressivos, gente, quanto hiperestimulante, como por exemplo uma Ritalina, ao invés de ajudar o cara a sair, às vezes, de quadro de hipermania, que oscila com a distimia e que coloca o cara, às vezes, nessa gangorra, às vezes intensifica sintoma. Então, aqui não é aconselhado dar... o cara tá deprimido, vamos dar um antidepressivo. O cara tá assim, vamos dar aqui. Ele tá em hipermania, com hiperatividade, vamos dar uma Ritalina. Isso acaba não resolvendo. O legal é buscar um estabilizador de humor, onde consiga equilibrar essa neuroquímica, e às vezes até com antipsicóticos, caso esse quadro, né, de ciclotimia fique grave a ponto do cara não conseguir se socializar direito, ou às vezes não conseguir, porque na ciclotimia existe um processo de socialização normal, por isso que às vezes passa batido, só mostra assim que o cara tem um humor ali alterado, e que na verdade todo mundo passa por isso, né? Às vezes você tá super de boa e de repente alguém pisou no seu pé, ou quebrou sua unha, sei lá, tá com dor de dente, e de repente você tá mal-humorado, está com cólica, ou tá na TPM. Existe sim alterações de humor que decorre, às vezes, tipo, você tá no trânsito, passou um ignorante, xingou, molhou sua roupa branca, que você estava indo trabalhar no hospital, e sujou. Existem eventos externos, né, que alteram o nosso mundo interno. Somos seres humanos, a gente é afetado pelo meio. Mas, quando você tem um quadro ciclotímico, que é uma coisa que realmente acontece e a pessoa acha que aquilo é a vida dela, porque é um evento que é contínuo, então a pessoa percebe, fala assim, não, eu sou assim. Óbvio que existem pessoas que têm um jeito assim, que às vezes a pessoa realmente dorme de calcinha, amanhece de cirola, e ela tá assim, super de boa, teve um sonho, e aquele acredita naquele sonho, aquele sonho faz psicossintomas, e essa pessoa fica o dia inteiro mal-humorada, às vezes escuta uma coisa atravessada, às vezes, sei lá, gente, algum evento pode causar um mau humor numa pessoa. Normal, isto é normal de acontecer, mas quando a gente fala aqui de quadros, vamos colocar assim, ciclotímicos mesmo, de transtorno ciclotímico, que a gente sabe que pode ter um espectro de bipolaridade, porque essa palavra foi criada, espectro, porque como a gente não consegue fechar um diagnóstico de ciclotimia real, não, essa pessoa, ela teria que ser observada no laboratório por muito tempo,
para poder falar, não, é ciclotímico, não, é um bipolar classe 2, é um bipolar classe 1. Às vezes, para você diagnosticar uma bipolaridade, leva-se anos, você tem que ir lá tá entendendo, cara, por muito tempo, para poder fechar um quadro que coloca ele dentro desse gráfico, né, de subidas, descidas, subidas e descidas, e as características, quando não tem um quadro de psicose, por exemplo, fica muito mais difícil. A pessoa que tem uma bipolaridade tipo 1, que tem aquele quadro mais ferrenho, né, de sintomas, que mostra ali uma hipomania terrível e que tem sintomas psicóticos, fica muito mais fácil. E, inclusive, até o processo de medicalização é mais fácil. Agora, tipo 2, ciclotimia, fica um pouco mais complicado, porque isso pode ser confundido com o jeito de ser da pessoa, e aí a gente entra naquela questão, né, estamos patologizando tudo, vamos trabalhar com um processo de não rotulação, mas às vezes quando a gente também deixa de fazer uma escuta onde a gente tem um conhecimento sobre a causa, um conhecimento diagnóstico daquele sintoma, a gente também acaba limitando esse sujeito de buscar a ajuda certa e colocar ele numa melhor qualidade de vida, numa maior qualidade de saúde mental. Aí, quando ele experimenta a sensação de não estar mais num quadro distímico, cronificado, de mau humor, que é vivenciado diariamente, e o que o cara vivenciou a sua vida inteira, e de repente esse quadro de mau humor, ele é estabilizado e vai para um processo eutímico, a qualidade de vida desse indivíduo sobe e o nível de produtividade dele também. E aí ele começa a ver o passado, coisas que, por exemplo, ele vivenciou e que agora, que antes ele levava assim para o lado tudo muito para o lado pessoal. Às vezes a pessoa passa na rua, fala seu trouxa, ou fala qualquer coisa, e aí a pessoa já fica tomada por aquilo, e no momento que ela tá estabilizada, aquilo, o que vem de fora, não é que não atinge, né, mas não atinge mais como se fosse o alvo produtor dos sentimentos de mau humor. Quando a pessoa, ela sai, né, tanto dessa gangorra, dessa montanha-russa humoral, né, de estar uma hora feliz, outra hora triste, uma hora feliz, outra hora triste. De repente, ela vai para um processo eutímico, ela fica muito mais sossegada, tanto do processo eutímico como uma coisa muito mais positiva, ela percebe, existe todo um processo neuroquímico que vai sendo trabalhado, e ela sai, às vezes, desse quadro também aqui de distimia cronificada. Não é que existe a cura, mas existe sim um controle desses sentimentos, dessas sensações, desse sintoma, na verdade, quando você vai procurar a ajuda certa. Além de fazer psicoterapia, você neuroquimicamente corrige aí seus processos cerebrais, gente. E aí esse cara que antes vivenciava e achava que a vida era o zangadinho, né, lá dos 7 anões, de repente ele tá num processo mais de estar vivendo uma eutimia, que é o que a maioria das pessoas vivenciam, que não tem nenhum desses quadros, e de repente ele começa a ver a vida completamente diferente. Imagina só uma pessoa que só via a vida triste, morte, tanate, que de repente começa a ver a vida como a vida é, com as suas dores e com as suas alegrias, e num processo de equilíbrio. Isso sim é buscar um processo terapêutico que não visa só fazer escuta naqueles papinho, coach, não vamos patologizar e vamos tentar entender o sujeito. Não, às vezes existe um processo patológico, existe um processo psicopatológico, que quando alguém faz uma escuta minuciosa e coloca esse indivíduo em contato com o real problema dele,
até o processo da terapia fica uma coisa muito mais fluídica e sai daquele processo, às vezes, que você fala assim, nossa, mas que contra-transferências negativas? Às vezes a contra-transferência negativa tem muito mais a ver com sintoma psicossomático desse paciente, que é transferido como dor e que o terapeuta fica ali, ai, não quero atender, vou fazer supervisão, ai, começa a dar um monte de tilt, inclusive no terapeuta. Porque se deu tilt em vocês, presta atenção, tem algo a mais ali. Todo o processo de contra-transferência negativa, ela diz alguma coisa, tanto de si com esse sujeito, quanto desse sujeito com ele mesmo, que está afetando o ambiente. Ainda mais se um paciente veio para uma terapia onde ele nem gostaria de estar, ele veio porque o chefe mandou, a esposa falou que ia largar dele, ele ia perder o emprego, os amigos falaram que já não suporta mais ele, e de repente ele tá ali por aqueles motivos. Só que se ele tá ali e ele causou em você a mesma coisa que ele causou nos outros, escuta, algo desse sujeito que afetou você, que te trouxe uma transferência negativa, tem a ver com o sintoma dele, com relação até ao próprio fato dele negar que ele está dentro de um processo psicopatológico. Por isso que é importante vocês passarem por um psicoterapeuta que tem uma visão, que não é só essa visão maravilhosa, totalmente de humanas, vamos ver o lado humano. Às vezes existem processos que estão na raiz do problema, que está dentro das psicopatologias, que está dentro, sim, de questões da saúde, que altera, sim, esse psicossoma e que causa aqui no meio social um processo de afetação que vai, sim, para um processo de contra-transferência negativa. E para isso a gente tem que fazer uma escuta muito elaborada, que vem atravessado do nosso saber sobre si, do nosso saber sobre o outro e do nossa sapiência em relação à própria ciência psicanalítica e as outras ciências irmãs que casam aqui para poder melhor atender esse paciente. Fica a dica aí.